Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 69. Vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem atentamente. Salmo 69. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecidos aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo de cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça e pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal, para que eu não afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Para o alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torna-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fazem que sempre vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-se-lhes iniquidade e iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Que sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registros com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o teu nome, o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus e Pai, nós te suplicamos mais uma vez que o Senhor derrame da tua graça sobre nossas vidas, que nos conceda que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos aprender a tua santa palavra, que ela faça morada em nossos corações e que nos molde, Senhor, para que possamos olhar para o sofrimento do teu aflito, daquele que foi humilhado no madeiro, e assim encontrarmos consolo no momento da nossa tribulação. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos por tudo, desde já. Amém. Amém. Irmãos, há um ditado popular que diz que só quem sabe amar é aquela pessoa que já sofreu por amor. É algo que muitas pessoas têm em comum, de pensar que o verdadeiro conhecimento ele só vem a partir da prática, dos sentimentos.
que a gente só consegue conhecer realmente as coisas quando nós experimentamos elas com os nossos sentidos. Isso se torna, apesar de ser falacioso, isso acaba se tornando realidade muitas vezes até nas nossas próprias vidas, principalmente quando nós passamos por momentos de dor, de luta e de aflição. Nós tendemos muitas vezes a descartar de maneira muito rápida aquelas palavras de refrigério que qualquer uma pessoa tenta trazer a nós quando nós olhamos para a vida dela e não vemos que ela viveu aquilo que a gente está passando. Então nós tendemos a lançar tudo isso fora, porque recebemos a palavra por conta de alguém já tê-la experimentado. Eu não posso imaginar, meus irmãos, de fato, que tipo de aflições no mais íntimo do seu coração existe. Eu não consigo penetrar até aí. E ainda que eu pudesse fazer isso, de fato talvez eu não teria vivido a mesma experiência que você viveu. Eu não teria provado todas essas coisas para que pudesse lhe trazer uma palavra minha que lhe trouxesse conforto e consolo. Todavia, o salmo que nós acabamos de ler nos mostra as palavras de Davi, que passou por várias aflições, talvez muito semelhantes às nossas. Mas esse salmo ele não aponta apenas para os sofrimentos de Davi, ele aponta para os sofrimentos de um que sofreu todas as coisas, assim como nós sofremos, de maneira final, para que ele fosse habilitado a nos socorrer nos momentos das nossas angústias e das nossas aflições. De maneira final, meus irmãos, o Messias que viveu nessa terra, ele viveu e sofreu todas as nossas aflições, para que nós pudéssemos agora nos achegar a ele confiadamente e termos esperança de que ele pode nos responder nos nossos momentos de angústia. Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, ao olharem para esse salmo, possam confiar nas palavras de conforto que vem do Messias. Eu quero que vocês confiem em Jesus, porque foi ele que experimentou de forma última todas as suas aflições. O Messias experimentou de forma última todas as suas aflições. E como ele fez isso? Meus irmãos, em primeiro lugar, aqui nós vamos ver como o salmista experimentou isso e como isso se reflete de maneira prática na vida do Senhor Jesus. Nós vemos aqui dos versos de 1 a 6 que ele experimentou todas as nossas aflições de maneira final, em primeiro lugar, na sua angústia. O salmista nos mostra aqui nos versos 1 e 2 que ele estava angustiado porque ele estava à beira da morte. Ele diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, e eu estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Aqui o salmista evoca mais uma vez aquela figura das águas correntes, que no Antigo Testamento, em específico aqui no livro dos Salmos, elas são muitas vezes mostradas como uma figura do caos, da desordem. E aqui ele diz que ele está imerso em águas, e essas águas estão tão profundas que ele não consegue tocar o pé no chão. E elas estão tão altas que estão cobrindo quase a sua própria alma. Ou seja, é como se ele estivesse aqui aflito, sem conseguir tomar fôlego, como o homem em meio a um mar turbulento e que é afundado várias vezes, jogado para baixo pelas águas. Então ele está aqui com uma angústia de morte, como se ele estivesse para se afogar. As correntes das águas estão quase por o submergir. Ele está angustiado também porque ele se encontra aqui sem resposta. É o que nós vemos no verso 3. Ele diz que eu estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos se desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Vejam que ele usa aqui duas figuras, como a de um que suplica, que clama até a garganta secar, até não conseguir mais sair palavras, e ele não encontra lenitivo socorro do seu Deus. Ele está como aquele que espera uma resposta de socorro por um mensageiro e fita os olhos no Oriente, no horizonte, e não consegue ver nada. E os olhos lhe cansam e ele acaba quase como que fechando-os, porque não obtém resposta nenhuma. Então ele está angustiado. Além disso, são vários os inimigos que o cercam. O verso 4 diz que são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam, e são poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir aquilo que não furtei. Meus irmãos, ele está cercado e além disso, essas pessoas o acusam
o acusam injustamente, acusam sem motivo algum. Então, pense em você estar na angústia de você ser uma pessoa justa, que está sendo injustiçada por várias pessoas que lhe cercam, a ponto de fazer com que você pague por aquilo que você não fez. É dessa forma que o salmista se encontra. E além disso, ele tem um zelo pela casa do Senhor, zelo por conta da sua vida, por conta das afrontas que ele está sofrendo, medo de que as pessoas que temem ao Senhor olhem para o que ele está sofrendo e acabem a se afastar dos caminhos do Senhor, que acabem por tropeçar por conta daquelas afrontas que ele tem suportado. Isso nós vemos aí nos versos 5 e 6. Ele diz: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, ou seja, ele reconhece os seus pecados, as suas faltas. Ele diz: as minhas culpas não te são ocultas. Ele pede que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ele usa aqui os 3 nomes de Deus. Quando ele diz ó Senhor, ele está usando o nome de Jeová. Aliás, ele está usando o nome de Adonai. Quando ele diz Deus dos exércitos, ele diz Yevad Sabaoth. E depois ele diz que não sofram vexame, ó Deus de Israel, ele chama de Elohim. No fim das contas, o que ele está fazendo aqui é clamando para que o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o socorra, para que não sejam envergonhados aqueles que olhem para a sua angústia, para a sua opressão, e assim tropeçam e caem de maneira final. Então o seu clamor é pelo Senhor Todo-Poderoso, Deus da aliança, Deus dos exércitos. Então o salmista que já experimenta, a gente não consegue precisar, talvez em algum evento que tenha sido narrado nas Escrituras, em que ponto Davi se sentiu dessa forma, mas ele relata que isso aconteceu com ele. E de maneira última, meus irmãos, isso aconteceu com o Senhor Jesus. Se Davi se sentiu angustiado dessa maneira, muito mais o Senhor Jesus, e de forma última, quando ele orava no Getsemane. Marcos capítulo 14, versos 33 a 34, diz que o Senhor Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. A angústia do Senhor foi tanta, meus irmãos, que ao orar ele transpirava gotas de sangue. Está registrado em Lucas capítulo 22, verso 44. A angústia do Senhor foi tanta que ela sai da sua alma e transpassa pelo seu corpo. Você não pode imaginar, a despeito do que você esteja passando, o que é sentir a angústia que o Senhor Jesus sentiu enquanto orava ali no Getsemane. Enquanto ele orava ali, ele vivo, meus irmãos, pediu a Deus que passasse dele aquele cálice, que tirasse, se fosse possível, que Deus o livrasse, mas que, assim como o salmista, que clamou, que secou a boca, que olhou, que esmoreceu os olhos, ele não ouviu a resposta do Senhor de livramento. E ele sentiu ali em vida a angústia da própria morte. Ele sofreu, meus irmãos, na sua própria pele, na sua própria carne, angústias de morte. E isso também foi feito com o salmista, sem motivo algum, sem nenhuma razão. Em João 15, 25, o Senhor Jesus cita aqui o Salmo 69 e diz que as autoridades o odiaram sem motivo. Então ele reflete na sua vida de forma última todas as angústias, todo o sofrimento que o salmista sentiu. Meu irmão, você pode perceber que muito mais do que você, o Senhor Jesus foi angustiado em sua vida. Muito mais do que você, o Senhor Jesus, ele sofreu a angústia da morte eterna enquanto estava vivo ali orando no Getsemane. Nenhuma depressão sua vai fazer você sentir ali como o Senhor Jesus se sentiu. Ele clamou, meus irmãos, mas não viu nenhum socorro chegar. Ele não foi socorrido para que você pudesse ser socorrido. Ele foi cercado por inimigos, ainda que sem culpa, para que você, culpado, miserável pecador como eu, fosse livre dos seus inimigos, do pior de todos os inimigos, da morte. Então, nas nossas angústias, meus irmãos, que olhemos para o Senhor Jesus, que olhemos para a aflição dele e vejamos que ali, de maneira final, ele experimentou
algo muito maior que todas as nossas aflições, e que possamos confiar nele e esperar sempre nele. Em segundo lugar, dos versos 7 aos versos 12, nós vemos ali que Jesus sofreu todas as nossas angústias no seu próprio sofrimento, nas afrontas que ele recebeu. Vejam que ele recebe afrontas por duas coisas. Em primeiro lugar, ele recebe afrontas por causa do seu zelo, por causa do seu amor pelo Senhor. É o que nos diz os versos de 7 a 9. Ele diz: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Davi vem sofrendo afrontas verdadeiramente por causa do amor que ele tem pelo Senhor, por causa do zelo que ele tem pela casa do Senhor, ao ponto dele mesmo ser consumido. Esse zelo aqui de Davi, nós podemos imaginar que ele seja demonstrado de duas formas. Primeiro, um zelo régio, um zelo real. Esse zelo dele aqui pode ser muito bem voltado à questão da proteção, da manutenção do templo, a manutenção do culto e a proteção do templo. E em segundo lugar, esse zelo também pode ser visto como um zelo profético, no qual ele, como rei, se preocupa para que seu povo se apresente de maneira correta dentro dos atos do Senhor na casa de Deus. Ele se empenha para que os adoradores tenham uma postura adequada na presença de Deus. E porque ele faz isso, porque ele tem esse zelo, ele sofre afrontas dos de dentro da sua própria casa e dos seus próprios irmãos, ou seja, do povo como geral. É possível que os familiares de Davi zombassem dele, porque ele tinha tal zelo, tal dedicação pela casa de Deus, mas também não só ele, como todo o povo de Israel, quem ele pode considerar aí como seus irmãos. Em segundo lugar, ele sofre quando ele recebe afrontas por causa do seu quebrantamento. Nós vemos aqui dos versos 10 a 12, ele olha para a conduta do povo e não se suporta, ele se humilha pelo povo, ele se veste de pano de saco, ele jejuma a alma dele e ele acaba chorando. Vejam que a conduta de Davi, ela manifesta de forma visível o sofrimento dele. Ele chora, jejua, se veste de pano de saco e ainda assim ele permanece sendo motivo de escárnio. Aí no verso 13 nos mostra que ele é escarnecido tanto pelas autoridades, aqueles que se assentam às portas, os que sentavam nos portões de Jerusalém eram juízes, eles acabavam julgando, e também daqueles que tinham baixa reputação. Verso 13, a parte B, diz que isso é um motivo de cantigas para os beberrões. Então, Davi sofreu por conta das afrontas que ele suportou por causa do nome do Senhor, por causa do zelo dele pela casa do Senhor. E não foi só ele. Assim também, meus irmãos, de maneira última, o Senhor Jesus sofreu ao ver a casa de seu pai ser transformado num covil de salteadores, num lugar de comércio. É o que diz lá João capítulo 2, verso 17. O Senhor Jesus, com um zelo régio para que a casa de Deus funcione de maneira correta, ele expulsa os cambistas, ele lança fora todas aquelas coisas e vira as mesas, e com um zelo profético ele corrige a perspectiva do povo, mostrando que aquela casa não deveria ser um lugar de comércio, mas casa de oração. Paulo, em capítulo 15, verso 3 de Romanos, ele ainda sugere que Jesus não agradou a si mesmo e acabou assim recebendo as afrontas que eram feitas ao seu pai. O zelo da sua casa me consumiu. Mesmo sendo verdadeiro zeloso, os filhos da mãe de Jesus não creram nele, assim como Davi não foi crido pela sua própria casa, bem como a grande multidão que seguia Jesus acabou por deixá-lo de lado, chamá-lo de louco, quando ele proferiu o discurso do pão vivo que desce do céu. João capítulo 6, verso 66. O sofrimento de Jesus também é mostrado
talvez não de maneira exata, como Davi fez, em vestir pano de saco, em jejuar, em se humilhar. Mas pense no coração do Senhor, quando ele se depara com Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir-vos como a galinha junto aos pintinhos debaixo de tuas asas e tu não quiseste. E ele lança a maldição sobre Jerusalém: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Pense como ficou o coração do Salvador do seu povo, quando teve que profetizar que o seu próprio povo iria rejeitar. Meus irmãos, por conta disso, ele acaba sendo escarnecido pelas autoridades judaicas, não só por eles, mas também pelos de mais baixa qualidade, quando ele está pregado no madeiro e os salteadores escarnecem dele. O sofrimento de Jesus, meus irmãos, acaba aqui como um exemplo para que nós, que sofremos angústias pela igreja, nos esmeremos mais e mais, para que nós vejamos que, como o Senhor Jesus suportou tudo isso, nós também podemos suportar. Quando nós olhamos para a igreja, muitas vezes querendo descambar por caminhos que vão de encontro ao que a palavra do próprio Deus ensina, o nosso coração devia arder com o zelo régio, com o temor pela casa de Deus, mas pelo povo de Deus também. Quantas vezes, meus irmãos, nós sentimos essa dor, esse sofrimento, quando nós vemos as nossas ovelhas se afastando da igreja e não conseguimos trazê-las de volta, não conseguimos abraçá-las, e por isso somos zombados, somos escarnecidos quando queremos ensinar a sã doutrina. Quando homens dizem que aqueles nossos símbolos de fé são apenas mais um livro, que são coisas ultrapassadas, e que nós somos afrontados por conta disso. Quando muitas vezes somos forçados, queremos forçar pela circunstância a fazer com que lobos tomem lugar de pastores dentro do nosso rebanho, negando ali, por exemplo, a nossa confessionalidade. Mas que nós, sofrendo esse tipo de sofrimento, o Senhor Jesus sofreu, olhando para o seu povo. Isso nos deve encorajar, irmãos, a lutar sem cessar. O Senhor Jesus, por conta do seu zelo, foi consumido na cruz, no madeiro. O salmista se consumia como se as afrontas a Deus fossem afrontas a Ele mesmo. E assim nós também, quando zelamos pela verdade, quando queremos consertar as nossas ovelhas, quando olhamos, por exemplo, para a nossa própria casa e queremos converter os nossos pais, os nossos irmãos, e acabamos sendo motivo de chacota. Quando nós levamos a palavra de Deus às autoridades, e acabamos também servindo motivo de chacota. Isso não deve de forma alguma nos desencorajar, pelo contrário. O Senhor Jesus suportou tudo isso. Nós devemos olhar para Ele, irmãos, e pela graça dele, suportar também toda a afronta e não nos deixar levar pelo sofrimento. O Senhor Jesus, de forma última, sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Por isso nós podemos confiar nele. Em terceiro lugar, Jesus cumpre isso de maneira completa na sua súplica, que nós vemos aí dos versos 13 ao verso 21. Na súplica que ele faz aí em duas partes. Em primeiro, ele suplica pelo seu próprio livramento. Em segundo lugar, ele suplica pelo livramento da multidão dos inimigos. Os versos 13 a 15 diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer-me. Livra-me do tremendal, para que eu não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam. Não me arrastes à corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. A súplica de Davi aqui é um pedido de livramento, de alívio da angústia que ele estava sentindo. Vejam que ele remonta as mesmas figuras que ele usou nos versículos iniciais, quando ele fala aqui das águas. Ele lembra de tremendal, para que ele não afunde, para que as profundezas das águas não tomem, que a corrente não o leve. Ele só suplica porque ele conhece
a quem ele está suplicando. Quando ele suplica, ele pede pela riqueza, aqui na nossa tradução, no verso 13, é pela riqueza da tua graça, mas a palavra que aparece aqui é pela tua hesed, ou seja, pelo teu amor pactual, por conta do amor de Deus, que eu não seja tragado. A súplica dele é pela misericórdia de Deus, para que ele não morra, para que ele não escumeja, para que ele não caia. E assim também ele pede de novo, pela misericórdia de Deus. Nos versos 16 a 21, ele diz: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, ou seja, compassivo é o teu amor pactual. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias, e não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Então, mais uma vez, a súplica é pelo amor pactual de Deus, para que ele os livre dos inimigos. Ele aqui já está cansado de esperar, mas ele ainda assim está confiante nas misericórdias do Senhor. Então ele suplica para que Deus o livre dos inimigos que o espreitam. É o que diz no verso 20: partiu-se o meu coração e desfaleci. Davi esperava que alguns dentre aqueles que estavam ultrajando, de alguma forma pudessem se compadecer dele no momento final. E ele viu que em ninguém ele podia esperar socorro, em nenhum outro ele podia esperar misericórdia, a não ser no próprio Senhor, por causa das misericórdias pactuais do Senhor. O livramento das mãos dos inimigos não é apenas porque eles são maus e porque são muitos. Aqui Davi vai especificar de maneira minuciosa o que esses inimigos têm feito com ele. Ele diz no verso 19: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Ele diz que o próprio partiu no meu coração e desfaleci. Exporei por piedade, mas de balde por consoladores e não os achei. E o que eles fizeram? Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ou seja, aqueles que ele esperava que pudessem sair e o confortar, deram para ele no seu banquete como comida e como bebida uma substância que é traduzida como fel, que são ervas alucinógenas, e vinagre, bebida forte, que também faria perder o controle, sair de si. Em ninguém, além do Senhor, ele pode encontrar o socorro para a sua súplica. E assim também o Senhor Jesus, meus irmãos. Eis aqui a diferença principal da súplica de Davi para a súplica do Senhor Jesus. Que depois do momento da angústia, o Senhor Jesus não suplica mais por si mesmo, mas confiado no amor pactual, como a oração que ele fez lá em João capítulo 17, ele ora pelos seus, e no madeiro, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz ele esperou por conforto, mas todos os seus o abandonaram, o negaram e o rejeitaram. Ele recebeu apenas na cruz a voz zombeteira dos malfeitores. E além disso, assim como Davi, ali no momento da dor, a gente muitas vezes olha lá o registro de Mateus 27, 34, que diz que deram a ele a beber vinagre. A gente pensa que aquilo ali foi algo misericordioso, mas no final não foi. A bebida ali não serviria apenas para amortecer a dor dos flagelos que ele sofreu, que estava pesando ele ali na cruz, o seu sofrimento, mas muito mais para que ele perdesse o controle dele sobre si mesmo e assim pudesse praguejar ou fazer qualquer outra coisa que levasse ao chão o nome de Deus. Às vezes percebemos isso claramente, porque quando ele está lá na cruz, ele clama: Eli, Eli, massa bactânia, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Imediatamente o soldado põe a esponja embebedada em vinagre e leva a boca dele, e ele diz: vejamos agora se Eli vem socorrer. Ou seja, como se esperasse que ele perdesse o controle de si, que se alucinasse e que visse, ele imaginasse Elias vindo para que o salvasse. Ali, meus irmãos, de maneira alguma foi um ato de piedade, mas de escárnio, como fizeram os ofensores do próprio Davi. Meus irmãos, nós, olhando para isso, nas nossas súplicas, no momento da nossa angústia, nós não devemos olhar
para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não devemos, porque elas não têm palavras para nos acudir na angústia, mas devemos esperar no Senhor, como o salmista também esperou, pelo seu amor pactual, pela sua misericórdia. Também não devemos, por exemplo, nos apoiar em drogas para aliviar a nossa consternação, o nosso pensamento, para que saiamos fora de nós e assim aquela dor passe. Nossa súplica, meus irmãos, ela tem que ser feita ao Senhor. Não em nenhum outro lugar nós vamos encontrar resposta para as nossas súplicas. O Senhor Jesus, de fato, não encontrou socorro ali ao Pai quando estava na cruz, mas Ele também não permaneceu na morte, como nós veremos a seguir. Em quarto lugar, nós vemos que Jesus experimentou de fato todas as nossas aflições na sua maldição. Vejam, Davi tem sido afligido. Ele é o ungido do Senhor. Ele é a quem o Senhor constituiu como o rei, como seu representante aqui na terra. E todas as afrontas que são lançadas contra Davi, todas as afrontas que são lançadas contra a figura do rei, contra a figura de Davi, enquanto cumprindo o seu ofício real, elas são afrontas que são lançadas diretamente contra o próprio Deus. Então Davi, entendendo isso, ele lança uma maldição sobre aqueles que o perseguem. Ele roga a Deus que dê a devida paga, a devida retribuição para eles. Ele quer que eles recebam literalmente aquilo que eles deram enquanto eles servem do Senhor, enquanto ungido do Senhor. Nisso nós encontramos aqui, dos versos 22 ao 28, a maldição do Messias. Em primeiro lugar, ele vai pedir para que os olhos deles desfaleçam. Vejam aí no verso 22, ele diz: tornem-se-lhe a mesa diante deles em laço, e a sua prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faze sempre que lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Que fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-se-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados dos livros dos vivos, e não tenham registro com os justos. Então, assim como eles fizeram para com ele, em dando-lhe vinagre e fel para comer e para beber, ele pede para que a mesa deles, para que toda a prosperidade deles seja lançada fora. Para que sejam lançadas fora. Além disso, ele pede também para que, assim como eles desejaram, ou afligiram tanto a ponto dele morrer e assim deixar sua casa vazia, sua casa deserta, aqui também Davi clama para que a casa deles fique deserta. Da mesma forma que ele ficou com os seus olhos cansados, desfalecendo de tanto esperar socorro, ele pede para que eles ali se encurvem em lamento, e que os seus olhos sejam fechados, sejam cegados, e que a sua cerviz seja endurecida. Como eles fizeram com que a morada dele ficasse inabitada, desejando a sua morte, ele pede assim também que eles não tenham a sua casa mais habitada. Davi mostra que esses opressores, eles só maquinam mal, transgressão acima de transgressão, como diz aqui os versos 26, ele diz: pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores a quem golpeaste, e soma-se-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Ou seja, eles andam de mal a pior, pecando e aprofundando-se cada vez mais em seus pecados. Davi, no verso 26, mostra que os opressores parecem gostar do seu sofrimento, e quando eles fazem isso, eles somam iniquidade sobre a sua cabeça. A sentença dele é apenas uma: que sejam riscados do livro dos vivos. Ou seja, que eles não tenham morada nenhuma mais com os justos. Meus irmãos, a maldição do Messias, ela tem dois aspectos quando é aplicada à pessoa do Senhor Jesus. Primeiro, o aspecto de verdadeira condenação para aqueles que são impenitentes
e que não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele serviu para que aqueles que tinham o coração endurecido caíssem de maneira final, meus irmãos. Não foi por eles que o Senhor Jesus orou. Nós podemos ver isso na oração sacerdotal, e quando sabemos que um dia Ele virá para julgar e esmagar com o cetro de ferro aqueles que não se lhe curvaram, aqueles que não reconheceram a oportunidade da sua visitação, aqueles que não beijaram ao Filho. Foi exatamente isso, exatamente dessa forma que Paulo aplica essa porção em Romanos capítulo 11, versos 9 e 10. Ele mostra que o endurecimento de Israel, ele cita exatamente isso: endurecimento, cegueira, dureza de cerveja, tudo isso porque eles rejeitaram o Messias. Então eles recebem neles, a parte dos judeus que não esperavam o Senhor, recebem sobre si a maldição do Messias. E vejam que de forma clara Pedro associa a rejeição do Messias também à pessoa de Judas. Em Atos capítulo 1, verso 20, Pedro aplica a maldição do Messias a Judas, quando eles vão escolher o novo apóstolo. Ele era o filho da perdição e também tropeçou de maneira final do Messias. O próprio Senhor Jesus aplica essa maldição a Jerusalém, aqueles que não recebem de maneira final, como eu já disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então há uma maldição para aqueles que de maneira final rejeitaram, que transgrediram contra o Messias. Mas esse é apenas um aspecto, talvez seja o que deva mais nos amedrontar, que deva causar temor em nossos corações. Mas o segundo aspecto é de que o próprio Cristo foi quem recebeu essa maldição. Foi Ele que foi perseguido, maltratado, humilhado. Ele recebeu todas essas coisas na sua própria pessoa. Deram fel para ele beber, o abandonaram, o rejeitaram, o pregaram no madeiro. Todas essas coisas caíram sobre o próprio Messias, sobre o próprio Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha que sofrer por essas coisas, mas que tenha a vida eterna, diferentemente daqueles que tropeçaram no Messias de Deus. Meus irmãos, se há algum motivo para você ter esperança no meio das suas aflições, essa esperança só existe porque Jesus tomou o seu lugar, porque Ele recebeu a maldição que estava sobre você por conta dos seus pecados, por conta das suas transgressões. Ele sofreu as suas dores como transgressor que você é, e ficou ali no meio dos transgressores, para que você não fosse riscado do livro dos vivos, mas que tivesse o seu nome escrito para sempre no livro da vida. Nisso, a maldição do Messias traz consolo, traz conforto para as nossas vidas. E em último lugar, Jesus sofreu de maneira final todas essas coisas no seu louvor. E Ele faz esse louvor em duas partes: um louvor por livramento e um louvor pelo livramento daqueles que buscam ao Senhor. Vejam, isso está dos versos 29 até o 36. Verso 29 diz: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome do meu Deus, exaltá-lo-ei com ação de graças, e isso será muito mais agradável ao Senhor. Ou seja, Davi, ainda com o coração amargurado, ainda com o coração sofrido, talvez não tendo provado ainda do livramento direto de Deus, ele já põe em sua boca um cântico de louvor ao Senhor, porque ele confia no Deus da aliança e sabe que Ele vai livrá-lo. E ele mostra que essa atitude que ele tem, ela é muito melhor do que aquela atitude que vários outros que diziam louvar ao Senhor tinham para com Deus, em trazer sacrifícios perfeitos de bois ou de novilhos, mas com o coração cheio de pecados, fazendo aquilo ali como um mero ritual. Davi ofereceu ali o seu louvor verdadeiro, confiante na misericórdia do Senhor, ele ainda estando aflito, ele ainda estando humilhado. E ele mostra que isso é motivo de louvor para todos aqueles que sofrem. Aí nós vemos isso dos versos 32 ao 36. Ele coloca o seu livramento como um consolo para todos aqueles que buscam a Deus. Diz o verso 32: vejam isso, os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva.
porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que ele amam o nome nela habitarão. Davi coloca o seu livramento como consolo para todo o povo e mostra que aqueles necessitados, aflitos que buscam ao Senhor, têm resposta, têm salvação, têm consolo, têm conforto. Deus cumpre todas as promessas para com Davi ser ungido, para com o reino que ele disse que estabeleceria. Então ele estabelece a cidade de Sião para todo o sempre, a cidade onde Deus faz habitar seu nome, bem como ali todos aqueles que o buscam, os que o buscam em espírito e em verdade. Meus irmãos, isso em Cristo se cumpre de maneira cabal, como está registrado no Salmo 16, dos versos de 8 a 11, onde Cristo mostra que ele não foi livrado da cruz, mas onde está a sua alegria de maneira final. Em Atos capítulo 2, versos 25 a 28, Pedro fala isso com referência ao Messias, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria a tua presença. Então ele experimenta isso, nós experimentamos por meio desse, essa certeza da segurança, do cuidado, do consolo, do conforto que o Senhor nos dá. Porque ainda que o mundo possa nos atribular, possa nos angustiar, a morte não tem poder sobre nós. Em Cristo nós conseguimos a vida eterna. Meus irmãos, para encerrar, ninguém aqui talvez tenha vivido nessa terra e sofrido mais que o Senhor Jesus. Ele, é como diz Isaías 53, verso 3, é como um homem de dores que sabe o que é padecer. Então, se há alguém aqui quem pode trazer consolo a você em todas as coisas, em todas as suas dores, em todas as suas aflições, esse alguém é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque na sua angústia, na sua súplica, no seu sofrimento, na sua maldição e no seu louvor, ele experimentou de forma final todas as dores que você pode sofrer nessa vida de maneira final. E assim ele hoje é capaz de lhe socorrer. Você está sofrendo? Olhe para Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar outra vez, pastor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse salmo maravilhoso. Mais uma vez nós somos confortados pela Tua palavra, Deus. Certamente Tu quiseste nos lembrar muitas vezes hoje, tanto pelo Salmo 23, como pela exposição do Salmo 69, de que Tu és o nosso conforto, o nosso consolo, de que o Teu Filho, ó Deus, que nele nós podemos experimentar isso, e que ele experimentou o pior, para que nele nós pudéssemos encontrar todo o consolo que nós precisamos. Conforta, Pai, genuinamente o nosso coração, e prepara-nos, ó Deus, para confortar os aflitos, para consolar os que choram. Ó Deus, que o Salmo 69 seja nas nossas bocas como prova cabal de que o Messias experimentou todas essas dores, e por isso e nele nós podemos ter conforto. Em nome dele, do nosso consolo, Senhor Jesus, é que nós choramos. Amém. Amém.